eu sou assim, sei lá. Onde eu nasci, cresci, vivi e vi tantas. Avareza não é brincadeira, mas com a força derradeira subia, descia a ladeira. Flechas de aço me caçavam, mas havia algo que me desviava. Para o inferno eu já estava escalado como um escravo, um apostolado enviado ao contrário. A palavra de Deus às vezes ouvia, mas não entrava em meu coração. Tipo garoto louco largado, pichando o muro, roubando o boy, vacilando. Eita, vida vivida, bem mais ou menos assim. Tudo tem começo, tem fim. Existe vida após a morte, existe sim. Mas você vai preferir estar no céu. Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, Ele acompanhe durante a transmissão do nosso culto online. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Graça e paz, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a cada vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Paz, irmãos, espero que estejam todos bem, com saúde. E eu não sei se eu vim aqui hoje para falar, para agradecer os irmãos, né, pelas orações. Um mês atrás, mês de agosto exatamente falando, eu pedi orações para os irmãos, né, porque meu pai estava com uma diarreia, né, muito forte, aí teve uma desidratação severa, tudo, aí ele tava bem fraquinho, né, em uma questão de uma semana, 7 dias ele perdeu 10 quilos, né, então ele tava bem fraquinho, já quase não tava nem tendo força de falar, né, porque foi muito de repente. Como eu não moro com ele, eu nem tava sabendo, né, na quarta-feira, por acaso, o Lucas encontrou com a Raquel e a Raquel me ligou falando: Priscila, você sabe que o pai tá assim. Aí eu saí correndo para ir para lá e realmente meu pai tava muito mal. Isso foi numa quarta. Na sexta-feira eu demorei até, né, porque ele também é meio cabeça dura. E aí levei ele pro Mandaki. Lá ele tomou 2 bolsas de soro, ele estava realmente muito desidratado. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Que mesmo com com essa pandemia, com esse vírus à solta, nós achamos que era Covid, meu pai estava achando que era Covid, mas o que acontece? Com a Covid, as pessoas, os sintomas, né, gripe, dor de cabeça, febre, dor na garganta, dificuldade de respirar, né, e outros sintomas seria perda de paladar e perda de olfato, né, e graças a Deus meu pai não estava, e pelo contrário, Deus fez um milagre grande na vida do meu pai, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos. Nesse meio tempo, meu pai, Deus abençoou meu pai, ouviu as orações dele e devolveu o olfato, que há muitos anos, nem sei quantos, meu pai tinha perdido o olfato, né? E aí ele tava sentindo o cheiro de tudo, ele sentiu o cheiro lá no hospital, ele sentia cheiro de tudo. E então Deus deu essa bênção para ele justamente para mostrar pra gente que não era Covid, pra gente se despreocupar, que realmente era só meu pensamento, creio que foi isso, né? Então foi um milagre, mais um milagre na vida do meu pai, nas nossas vidas, né? Então eu agradeço grandemente os irmãos que oraram, agradeço a Deus em primeiro lugar, e os irmãos que oraram. Então eu vim aqui dar um parecer, né? Já faz muito tempo que eu queria falar para os irmãos que Deus concedeu mais esse milagre na vida do meu pai. E agora a gente, né, ora agradecendo a Deus e pedindo também para Deus agora restituir a audição do meu pai, porque ele meio que se afastou da igreja, porque ele não ouve a pregação, ele não ouve as pessoas, é muito difícil conversar com ele, porque ele não entende, né, direito, tem que saber falar com ele, assim, né? Então até eu às vezes tenho um pouco de dificuldade no telefone, tudo eu tenho que ir lá pessoalmente, porque ele não ouve. Então peço aos irmãos, né, que orem por mais esse milagre na vida do meu pai, que agora Deus restitua a audição. Eu já corri atrás de aparelho, ele tinha aparelho nos 2 ouvidos, mas infelizmente não se adaptou
talvez pela idade, né, com 80 e poucos anos e muitos anos sem ouvir direito, não deu, né, ele não se acostumou, mas eu fui correr atrás pelo SUS e eu consegui, né, o aparelho para os 2 ouvidos, mas ele não acostumou, né, mas eu creio, eu tenho fé que Deus, do mesmo jeito que ele restituiu, né, que ele recuperou, né, o olfato, devolveu o olfato para o meu pai, ele vai devolver a audição, né? E aí sim meu pai poder voltar a trabalhar na obra. Mesmo assim, meu pai não para, ele tá sempre lendo a Bíblia, tá sempre vendo, né, as pregações da maneira que ele consegue, porque mesmo na televisão tem que colocar uma altura muito alta, né? E às vezes, né, acho que incomoda um pouco as outras pessoas, né? Geralmente quem tá com ele é meu irmão. E às vezes os vizinhos, né, às vezes passa, porque na sala dele é bem quase que pra rua, então quem passa ali sempre tá ouvindo, né, o que se passa lá dentro, que é bem perto da rua, então qualquer grito, qualquer barulho que tenha lá dentro, acho que lá na rua escuta, então eu não sei se meu pai fica meio com vergonha, deixar a televisão na altura muito alta, que é onde seria que ele poderia conseguir ouvir, então assim... Mas ele tem sempre, meu pai sempre tá, né, buscando a presença de Deus na vida dele, né? Então é por isso que eu creio que Deus trabalha, Deus faz o milagre, Deus ouve as orações, atende as orações do meu pai, né? Então é isso que eu queria falar para os irmãos. Eu vou terminar aqui porque já tá ficando muito longo, já tá em 5 minutos o vídeo, tá bom, irmãos? Então agradeço mais uma vez as orações dos irmãos e queria compartilhar com os irmãos nesse milagre, né, desse nosso Deus maravilhoso, né, mais um milagre na vida do meu pai. Se eu for ficar contando aqui, são tantos milagres que um vídeo só não ia dar, né? Então, mas esse é mais um milagre na vida do meu pai, eu creio. E Deus abençoe todos os irmãos, espero que logo possamos estar todos juntos, reunidos em nome de Deus, né, em nome do Senhor Jesus, amém? Grande abraço. Casa nova. Sua palavra vai cumprir em mim. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem? Paz, reverendo Renato. Nós queremos agradecer os irmãos aí da Presbiteriana, da Santa Maria. Tudo bem com vocês? Ai, gente, olha, nós estamos tão felizes, né? Nós estamos tão maravilhados que através das orações dos irmãos, nós alcançamos a graça do nosso Deus com uma casa, irmãos. Estamos extasiados, gente. Vocês não têm noção a alegria que nós estamos. Olha, sabemos que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E nós amamos o nosso Deus, né? E, então eu e Ozinho gostaria de agradecer aos irmãos e que Deus abençoe a vida de cada um pelas orações, pelo tempo que lembra de nós aqui. Muito obrigada. Vai o nosso abraço para toda a igreja, todas as igrejas, né? Da Presbiteriana de São Paulo. E não esqueça que vocês estão todos nas nossas orações. Amém? Um abraço para todos. Saudade, viu? De cada irmãozinho. Cada irmã, cada irmão. Muita saudade. Deus abençoe vocês todos. Tá, amor. Deus abençoe. Amor, o quê? Fala, Deus abençoe, amor. Deus abençoe vocês, irmão. Que saudade, irmão do céu.
tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos dar das mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Viver buscando aventuras perigosas, se esquecer apenas de você. Saiba que a vida é muito mais valiosa e não apanha viver buscando aventuras perigosas, se esquecer até mesmo de você. Esse nunca para de buscar quem te quer mostrar a verdade. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso. Ele é toda a vida terá um sentido bem melhor se você nele acreditar. Não perca tempo, esse é o momento de sua vida transformar. Pense, nunca para de buscar quem te quer mostrar a verdade. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos hoje. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso. Ele é toda a vida. Sucesso, grandeza, fama, glória.
Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O dia a dia com Cristo hoje baseia-se no Salmo 131, verso 1. Sonho de grandeza, de sucesso, fama, glória, ser visto por milhões de pessoas. Esse é o ideal de muita gente. Não importa o preço a pagar e como vou conseguir. Se for preciso, vou passar como um trator por cima de quem atravessar meu caminho. Os fins justificam os meios. Lembro-me do bordão de um ator global que repetia o tempo todo no seu programa: odeio pobre. Para quem pensa em grandes coisas, realmente, convenhamos, se interessar por pobre é coisa de gente pequena. Afagar uma criança, vestir o nu, abraçar o velho é sinal de desprestígio. A busca de grandes coisas fez pequenos grandes homens. Estão aí Nero, Hitler, Idi Amin e tantos outros que coloriram de sangue a história. O salmista ora: ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância. Este é um salmo dos peregrinos que vinham de longe para ofertar no templo. Como ser? Fala para mim, como ser arrogante e soberbo caminhando no deserto? O deserto nos nivela, nos torna iguais e todos dependentes da graça de Deus. A pandemia revelou o óbvio. A doença não olhou classe social, condição econômica, raça, cor. É hora de juntos orarmos como aqueles peregrinos. Não é mais soberbo o meu coração e nem arrogante o meu olhar. Oremos. Bondoso Deus, livra-nos da soberba e da arrogância. Ajuda-nos a olhar nosso irmão como nosso igual. Torna-nos uma comunidade inclusiva, onde não exista nem maiores nem menores. Em nome de Jesus, que a tua graça preciosa nos ensine o caminho da humildade. Amém.
Deus, nosso Pai, graças te damos por estar na tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Ilumina, Senhor, nossas mentes para que possamos estar aprendendo mais e mais de ti. Toma, Senhor, cada um dos seus membros nas tuas mãos. Abençoe ricamente a vida do pastor que vai trazer a palavra agora para nós e possamos estar aprendendo de ti. Ilumina, Senhor, a tua mente, a tua capacidade, que tudo que vier dele, que venha através de ti, Pai. Louvado seja teu nome, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Farei a leitura dos versos de 1 a 4, depois do verso 11 até o versículo de número 12. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e da vossa fé. E em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, e por isso também rogamos sempre a vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra de fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificados, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Palavras do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, farei a leitura dos 10 primeiros versículos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um dos chefes publicanos, e era muito rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e pois era de pequena estatura.
e correndo adiante subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo tudo isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem que era muito pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa eu tenho fraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje houve salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Palavras do Senhor. No início das minhas pregações, quando estava na faculdade de teologia, eu gostava de conversar com as pessoas antes de fazer a palavra propriamente dita e fazer perguntas do qual as pessoas pudessem responder, e isso daria uma certa interação com a igreja. Achava que isso de repente poderia ser algo interessante. E aí, no culto da Reforma, faço a pergunta para a igreja sobre o que nós comemoramos no dia 31 de outubro. Para minha surpresa, essa tentativa de talvez ser um quebra-gelo foi algo um pouco constrangedor. Ficou-se um silêncio por um período e ninguém soube responder do que se tratava o dia 31 de outubro. Até que então, um adolescente levanta a mão e fala: eu sei, dia 31 de outubro é comemorado o Dia das Bruxas. Pois bem, eu confesso que a partir daquele dia eu parei de fazer perguntas para a igreja antes das minhas pregações. Mas há nos nossos dias uma grande inquietação sobre o cenário religioso que nós nos encontramos. E eu gostaria, primeiramente, sobre a Reforma Protestante, neste início, abordar as coisas que nós não vamos falar sobre a Reforma, porque aí talvez você fica com aquela sensação de que não está faltando nada, ou então você não fica com aquela sensação de que ficou faltando alguma coisa, e eu talvez saia com a consciência tranquila também. A Reforma Protestante, em primeiro lugar, não é, ou ao menos não deveria ser, um discurso de ódio contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Nos nossos dias, vemos ainda hoje, infelizmente, esse ranço contra o catolicismo, contra a Igreja Católica. E o nosso objetivo de rememorarmos a data da Reforma Protestante, ela não é, ou não tem o objetivo de demonizar os católicos por conta da sua devoção às imagens e às esculturas. Segundo ponto, na Reforma Protestante, não tem como objetivo de mostrar a superioridade intelectual da Igreja Reformada Protestante em relação às igrejas pentecostais, neopentecostais, ou até mesmo qualquer outro grupo de cristãos religioso que não dão talvez uma ênfase na Reforma Protestante. Esse não é o nosso objetivo, mas é nosso dever, ao nos lembrarmos da Reforma Protestante, recordarmos da nossa identidade, das 5 marcas da nossa identidade protestante. Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça e glória somente seja dada ao nosso Deus. Esses são os 5 pilares da Reforma Protestante que nós devemos
guardar para os nossos dias. E para isso será então necessário fazermos um certo panorama histórico para talvez facilitarmos a nossa compreensão, para também ficar claro algumas coisas, mas não se preocupem, porque eu não vou fazer da palavra uma aula de história, até porque eu não vou ter tempo para isso. Mas irei trazer recortes históricos da igreja aqui para a nossa reflexão. Primeiro ponto importante, então, a frisarmos é que Jesus ele não veio abrir uma igreja. Jesus ele não está com a responsabilidade de abrir um templo, uma denominação, uma religião. Jesus ele não pregou sobre a sua religião da qual ele estava fundando. Muito pelo contrário, ele não fala de placa de igreja, de denominação. Tudo isso são coisas nossas. Jesus ele elaborou um manual de culto, não. Ele não nos enviou, ele não nos ensinou como se elaborar uma liturgia. Meu Deus do céu. Jesus ele não nos ensina como fazer um livro de ordens. E ainda que ele conhecia bem a Escritura Sagrada, o Antigo Testamento, Jesus, ele não é autor de nenhum livro do Novo Testamento. Ele não escreve absolutamente nada. Jesus, ele simplesmente ensina. Jesus faz duas coisas que nós vamos destacar no dia de hoje. Primeiro, ele nos deixou ensinamentos. Jesus, ele nos ensinou a amar. Assim que ele nos faz a recordação na oração do Pai Nosso, que nós devemos pedir o perdão para Deus de uma maneira da qual que os nossos pecados devem ser perdoados, na medida que nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é amar incondicionalmente o próximo, ainda que o próximo talvez não seja merecedor do seu amor. Ou ainda quando ele é questionado sobre os mandamentos, Jesus ele fala, primeiramente ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus nos ensina a amar, Jesus nos ensina a perdoar, Jesus nos ensina a compadecer uns pelos outros. Anunciou o reino de Deus de uma forma didática, ensinando através de parábolas, sinais e cura. Jesus também ele fez discípulos. E discípulos aqui eu não falo somente dos 12. Jesus ele faz muito mais do que 12 discípulos. A Bíblia nos relata que ele andava constantemente cercado de grandes multidões. E entre essas multidões, entre essas pessoas, certamente existiam muitos pecadores. Jesus, ele fez discípulos. E depois da sua morte, depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão, os discípulos dos discípulos de Jesus fizeram discípulos, e esses foram os pais da igreja, e esses então foram responsáveis pela organização da igreja do Senhor como instituição. E estudando um pouco sobre a história da igreja, ela nasce no meio da clandestinidade. Ela não tinha um CNPJ próprio, não tinha templos fixos estabelecidos. Muitas delas se organizavam nas casas e eram constantemente perseguidas. Mesmo assim, era um povo de fé. E essa foi a válvula de escape então para os primeiros fiéis, pois muitos foram não só perseguidos, como também foram torturados, como também foram mortos. Dependendo do imperador então, a igreja era perseguida ou então a igreja ela era tolerada. Mas a igreja vai ganhando corpo. Ela chega então a um ponto que tinham muitas pessoas que confessavam o nome do Senhor Jesus.
O império ele acaba abraçando a igreja, na perspectiva então de que se eu não posso contra eles, eu vou me unir a eles. E o cristianismo então acaba sendo adotado como a religião oficial do império. Lógico que esse também foi um plano estratégico do império, do imperador. Imaginamos assim que todo o grande império ele tinha assim uma data de validade. Por exemplo, a dominação dos egípcios foi um grande império, mas teve uma data de validade. O período persa, que foi um período muito pesado para com os judeus, teve a sua data de validade. O cativo babilônico teve o seu período de validade. A dominação grega também teve o seu período e a sua validade. E o Império Romano não seria diferente. O império via aquele povo crescendo, o imperador via aquele povo crescendo de forma assustadora. E a sua pregação era de um certo reino de Deus. E da permissividade e da tolerância inicial do império, então, adota o cristianismo como religião oficial do império. E nós não devemos condenar a igreja por isso, porque guardado todas as devidas proporções, era melhor poder anunciar o reino de Deus, era melhor anunciar o evangelho em paz, em segurança, do que em constantes perseguições, lutas, mortes, não é mesmo? Mas aos poucos, a igreja ela vai perdendo a sua identidade, ela vai adicionando elementos da tradição e de outras religiões pagãs. O império tem um certo poder de influenciar sobre a igreja também. A prática das indulgências. A teologia da época é então que o som daquela moedinha que cai no gasofilácio que nós conhecemos hoje seria o som de gratidão da alma do ente querido então, saindo do purgatório e indo para o céu. Era uma forma de ele agradecer a você que estava depositando as moedas. Então, quanto maior o barulho das moedas, era o gesto de gratidão. Martinho Lutero, que sempre teve muito amor e devoção pela igreja, muito amor, em nenhum momento ele tinha como objetivo de fazer um rompimento com a igreja enquanto instituição, mas a verdade é que a igreja estava fora do seu projeto inicial, e ele queria então fazer uma reforma na igreja e não criar uma subdivisão ou divisões. Lutero pensa não só então em estudar a escritura como a traduz do idioma para o idioma do seu povo. A Bíblia deixa de ser um artigo de luxo para poderosos e passa então a ser ensinado na liturgia, na língua dos povos, na língua do seu povo. A língua passa a ser ensinado na língua do seu povo. Aliás, quem assistiu o filme de Lutero, percebe que ele, em um determinado momento, conta as histórias da Bíblia para as crianças. É um resgate da tradição oral. Na reforma, a Bíblia passa a ser ensinada de forma que os adultos e as crianças pudessem compreender. Surge a Igreja Luterana, como instituição, como religião, mas com o passar do tempo, devido às suas ortodoxias, a influência do Estado e a igreja fica então, de uma certa forma, também engessada. O movimento pietista traz um renovo para a igreja, com o metodismo de Wesley, traz então um movimento de avivamento para a igreja. O lema então, a igreja reformada sempre se reformando, de autoria de um teólogo holandês, começa então a fazer sentido, mas próximo da nossa realidade. Temos os movimentos pentecostais e neopentecostais.
E esses movimentos surgem devido à carência também das nossas igrejas históricas, das nossas igrejas tradicionais. É preciso também reconhecer que isso gera então uma grande afluência dentro dessas igrejas. Isso denuncia a nossa fraqueza, denuncia como estamos perdendo espaço, como estamos nos enfraquecendo. E eu não vou entrar no mérito da questão se a teologia ela não é a mais adequada ou diferente, mas o fato é que nós, como cristãos, nós como membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós perdemos espaço para essas igrejas mais modernas. A Igreja Assembleia de Deus nasce dentro da Igreja Batista, com reuniões às quintas-feiras, em movimentos mais carismáticos, e logo vai ganhando mais gente de quinta do que no culto de domingo. Devido então a essa experiência pessoal, a Igreja Renascer em Cristo, ela nasce com encontros musicais todas as segundas-feiras, e os primeiros músicos, pastores, bispos são oriundos das nossas igrejas. Tinha muitos membros da Igreja Presbiteriana Independente lá. E como a equação é a Igreja Reformada sempre se reformando, vamos ver o que a leitura dos textos de hoje pode então contribuir para o nosso entendimento. A comunidade de Tessalônica é uma igreja modelo e que nos serve de inspiração para os nossos dias. Eu vou compartilhar então 3 pontos, em especial para a nossa reflexão. E o primeiro deles é: a igreja reformada, sempre se reformando, não pode ser preconceituosa. Não podemos ser preconceituosos. E aí nós devemos olhar ao texto do Evangelho de Lucas 19 e entender a conversão de Zaqueu. Nós estamos rodeados de Zaqueus que ficam de longe, que ficam nos observando, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Temos que nos aproximar dessas pessoas, ir na casa delas, se for o caso, mesmo que seja o maior dos pecadores, da pior espécie. Zaqueu era um pecador e Jesus não só entrou na casa dele, como também fez todo um sentido para a vida dele. E é assim que hoje nós, como Igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Igreja Reformada, devemos ser. As pessoas ao nosso redor precisam ser impactadas pelo Evangelho maravilhoso, transformador de Jesus Cristo. Mas essas pessoas só vão se converter a este Evangelho se começarem a observar em nós a nossa identidade, a nossa postura, o nosso caráter, com menos preconceito com as outras pessoas. O segundo ponto é: a igreja reformada sempre se reformando, é aquela que observa aos pobres, aos excluídos. Sim, a pobreza é uma questão relativa. Uma vez, Bill Gates, conhecido de todos, em uma entrevista, ele fala a seguinte resposta diante de um questionamento. Ele fala exatamente assim: o que precisa em espécie, quanto de dinheiro precisa para a pessoa se considerar uma pessoa rica? E ele fala: para ser rico, tem que ter um pouquinho a mais do que eu tenho. Então, ele dá essa fala no momento onde ele é intitulado a pessoa mais rica. Mas nós, como seres humanos, devemos compreender o seguinte: que quando na sua mesa, na mesa do cafezinho, na hora que você está comendo um pão, um café,
você vê a fartura, você vê coisas sobrando. E você pode dar o luxo de escolher o que vai comer, o que não vai comer. Ah, aquilo eu não quero, ah, aquilo eu quero, né? E aquilo é muita coisa e isso acaba estragando. Fica na sua geladeira e sobra e estraga, porque não é consumido. É sinal de que está faltando na mesa de alguém. É sinal de que alguém do outro lado está precisando justamente daqueles alimentos dos quais você está descartando, você não está consumindo. E às vezes, falta até mesmo na mesa da pessoa das nossas comunidades, das nossas igrejas. Mas a gente acaba não fazendo nada. A igreja de Tessalônica compartilhava entre si a caridade, aumentava cada vez mais um para com os outros. E o texto do Evangelho de Lucas, Zaqueu ele promete doar metade de seus bens aos pobres e restituir 4 vezes o valor do que ele tinha roubado. Denunciar a pobreza é também a denúncia contra a corrupção, presente no nosso cenário também político, independente de partido, partido A, partido B. Nós não devemos, como igreja, eu entendo, fazer campanha política para ninguém, mas independente de partidos, a história da corrupção nunca foi uma coisa tão vergonhosa para nós como nação. Na história da nossa sociedade, nunca se viu ou nunca se prendeu tantos políticos envoltos com tantos escândalos até hoje. Aliás, como igreja, nós não devemos tolerar a pequena corrupção. Sonegar impostos, isso é uma coisa que está presente até mesmo entre pessoas cristãs. E isso serve para quem contrata, por exemplo, uma pessoa para pagar menos e descontar por fora para driblar impostos. É a sonegação do pouco. E por aí vai. A palavra de Deus fala que nós devemos, aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Bom, em terceiro e último lugar, a igreja reformada, sempre se reformando, é aquela que tem um olhar missionário. E quando somos convidados, é quando somos atraídos, desafiados para o caminhar na missão. Quando um não crente se sente convidado para conhecer e quem sabe fazer parte do grupo religioso do qual nós nos encontramos, a nossa igreja. É isso que nós devemos fazer, é anunciar a palavra para uma pessoa que não conhece e essa pessoa se sente confrontado com as suas questões, com as suas filosofias, e ao se encontrar com o povo de Deus, sente no seu coração aquela sensação de que era exatamente aquilo que ele estava precisando ouvir, era aquilo que exatamente ele buscava. É quando um pecador se arrepende e reconhece que precisa converter os seus caminhos. Precisamos resgatar em nossas comunidades a perspectiva da evangelização. Precisamos resgatar em nossas comunidades a perspectiva da missão. Quando eu falo missão, eu não falo apenas a missão intercultural, aquela de incentivar então as pessoas a saírem do país, né, aprender um novo idioma, uma nova cultura, uma nova culinária. Mas quando eu falo aqui de missão, eu também falo e enfatizo no nosso modo de agir,
de se comunicar, de aproveitarmos as tecnologias que nós temos, não ter medo de investir financeiramente em novas mídias. As nossas rodinhas de conversa, as discussões de escola dominical, as trocas de mensagem no WhatsApp, no almoço em família, deveria ser com as seguintes inquietações: em qual praça nós vamos evangelizar no próximo final de semana? Ou então, onde será o nosso próximo ponto de pregação que nós vamos pregar, vamos expandir? Ou ainda, como vamos fazer as programações em nossas congregações? E na minha opinião, devemos retomar até mesmo o resgate da entrega de folhetos, aquele evangelismo direto, pessoal, olho no olho, contato com as pessoas. Sabe, irmãos e irmãs, toda forma de se fazer evangelização funciona. Funciona você fazer o contato direto com o folheto, funciona você falar com as pessoas na rua, funciona você mandar mensagem no WhatsApp, no Facebook, usar as mídias, toda a tecnologia ao seu favor. Tudo funciona. O que não funciona é que nós ficamos parados sem fazer absolutamente nada. E isso realmente não funciona. Ficamos apenas presos em nós mesmos. Nós nos estagnamos quando o assunto é missão. Nós nos estagnamos quando o assunto é evangelização. E o nosso olhar deve ser para as questões dos nossos dias, sempre à luz das Escrituras. Somos desafiados a olharmos de fora, para fora, do que ficar perdendo tempo aqui dentro das nossas questões internas, com assuntos desnecessários, com incansáveis reuniões que não se chegam a lugar algum, com desgaste entre pessoas, com vaidades, fofocas e tantas outras questões que contrariam até mesmo os ensinamentos de Jesus. É nosso papel pregar sobre a salvação das vidas, falar do reino de Deus, mas também possibilitar ao próximo a regeneração do homem e da mulher na sociedade, para que as pessoas tenham dignidade. Igreja reformada sempre se reformando, deve ser o nosso lema, e estes são os nossos desafios para os nossos dias. Penso que o referido lema deve nos servir de moto e incentivo para atuarmos em prol de uma nova reforma. A igreja evangélica, a igreja reformada, a igreja presbiteriana independente do Brasil precisa de uma nova reforma. A igreja que se reforma deveria ser aquela que sempre considera em constante busca de uma reforma, que está incomodada, que está inquieta. Não fica presa em vícios de comportamentos, de ideologias, de interesses econômicos, políticos e pessoais, mas que olha a sua realidade. E com essa fala, sempre se reformando, o espírito é de que a igreja estivesse sempre aberta para novas mudanças, correção de rumos, avaliação constante na sua trajetória histórica da sociedade. Trata, por exemplo, da preocupação que é válida, uma atitude de quem acha que as instituições estão sempre sujeitas a perigos, a deformação, a negação dos princípios mais puros e éticos. Em se tratando da igreja como corpo de Cristo, nada mais justo do que estarmos sempre voltados para as necessidades de novos desafios, que deem qualidade à trajetória da igreja no mundo em que nós vivemos. E isso nos ajuda a pensar, em rever sempre a nossa conduta, nossas práticas,
nossos projetos na caminhada rumo ao reino de Deus. A falta desse espírito de reforma foi o que levou a igreja, no tempo de Lutero, a cometer desmandos, deixando-se envolver a ponto de perder o rumo e o sentido inicial, o sentido da palavra de Deus. E mesmo assim afastar-se até mesmo das ações do Espírito Santo na sua vida. O poder que renova a igreja é a força do Senhor. O protestantismo cresceu muito no mundo e em especial no Brasil. Mas nós não podemos achar que a obra reformada já está acabada, já está completa, somos superiores, nada disso. A cada dia surgem novos desafios, a cada dia nos surgem novas tecnologias, novos modelos, novas propostas. E para quem é cristão, de pensar e engajar-se cada vez mais de maneiras diferentes dentro do cristianismo. No passado era muito difícil encontrar pessoas querendo deixar o protestantismo para assumirem outras tradições de fé. Hoje, não é mais novidade encontrarmos até mesmo líderes, pastores, que deixam a igreja cristã e se filiam até mesmo em seitas não cristãs, porque essas mudanças estão acontecendo nos nossos dias. Será que a nossa igreja acomodou-se e deixou de pensar que a reforma continua? É tempo de pensar, é tempo de mudar, é tempo de agir, é tempo de reformar. Que Deus abençoe a caminhada da igreja reformada, sempre se reformando. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos no dia de hoje, porque o Senhor enviaste seu Filho Jesus para morrer em nosso favor na cruz. Graças nós te damos, Senhor, porque o sacrifício não foi em vão. Graças nós te damos porque o Senhor cuida de cada um de nós e não esquece de nenhum dos seus filhos. Permita, Senhor, que nós, como teu povo, como cristãos, possamos ter em nossos corações
uma forma assertiva de alcançar os corações daqueles e daquelas que ainda não te conhecem ou têm dificuldade de te aceitar, de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção e a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem hoje a cada irmão e irmã que nos acompanha pela internet, bem como aos servos de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.